sabe usar a dose certa nas situações do dia a dia? Muitas vezes, gente, o remédio, dependendo da dose que a gente aplica, ele pode se converter no veneno. Então é muito importante nós sabermos qual dose que a gente vai dar nas relações humanas. E do que eu estou falando? Eu estou falando do tom que você coloca, estou falando de você, às vezes, colocar um peso para uma situação maior do que ele deveria, ou até mesmo menor. Então é muito importante nós termos a noção, né, Elisa, Exatamente. dessa dose, né? Exatamente, para poder dar a resposta apropriada àquela situação, àquelas circunstâncias. Eu vejo muitas vezes a gente errar a mão na dose com os filhos. Você, às vezes, vem do trabalho, chateada com algum problema, e às vezes, na menor circunstância que a criança faz alguma coisa que te irrita, a gente já dá uma dose 10, quando na verdade podia ser uma dose 2, filho, ó, isso não é legal, não faz isso. Ou o marido também, né? Muitas vezes o marido, ele chega em casa muito pressionado, e aí pode estar sem paciência, e aí a esposa começa a ter alguma atitude que demanda um pouquinho mais de paciência, e como a paciência não está com o seu reservatório cheio, o marido dá uma dose maior do que o necessário para falar com a esposa. E essa noção de dose é muito importante, né, gente? Por exemplo, eu na minha história com o Flávio, eu tive um episódio muito interessante quando eu entendi essa lógica da dose das coisas, o quanto para você liderar funcionários, parceiros de negócios, é muito importante você saber essa dose, né? A gente tinha até uma medida de 0 a 10, qual era a dose que a gente ia dar. E uma vez eu lembro que eu estava assistindo o Flávio ao telefone, falando com algumas pessoas, né? E de repente ele falou com uma pessoa muito irritado, muito bravo, né, cara? E eu fiquei até nervoso só de estar testemunhando aquela história, né? Dele dando ali uma dose 10, assim, naquela situação. Eu mesmo fiquei assim assustado, né? Mas de repente ele desligou aquela chamada e rapidamente atendeu uma chamada em seguida dessa chamada que ele estava, e ele falou calmamente. De repente eu percebi que, na verdade, o Flávio não estava irritado. Ele estava intencionalmente dando a dose que aquela pessoa do outro lado precisava, porque ele sai de uma ligação que ele estava dando dose 10 e vai para uma outra ligação dando uma dose 2, por exemplo, numa situação. Então, assim, literalmente eu percebi, contemplei que o Flávio dominava um conhecimento que eu não dominava. E a partir daquele momento eu passo a me desenvolver naquele assunto também. Isso é tão incrível, né? Quando a gente começa a perceber que você pode ser intencional na sua atitude, né? Na sua condução a determinada situação. E você pode perguntar, mas então qual que é a dose certa? Não existe dose certa, né? Então a dose 5, a média? Não, a dose ela é a indicada para a situação. Eu também me lembro quando eu era CEO da empresa e eu lidava com um time de 7 diretores abaixo de mim, todos homens. Alguns eram mais desafiadores que outros no trato, né? E eu lembro que em algumas situações eu brinco que eu precisava da voadora, né? Com os 2 pés no peito, porque aquilo era A única forma de conter, né? Aquele diretor era sendo bastante posicionado, usando muitas vezes a dose 10. Não é o meu natural, mas eu precisava fazer daquela maneira. Então, ajustar a dose é a grande sabedoria que a gente precisa para usar sempre a dose certa. Então, obviamente, não reagir no impulso, né? Sempre você ter realmente essa coisa que a Elisa falou de ser intencional, é você medir que dose eu vou precisar dar. Essa conversa eu vou precisar ser um pouquinho mais firme, não é? Ou, por exemplo, foi uma situação acidental, uma situação que está acontecendo pela primeira vez, uma pessoa que está erro. Primeira vez que ela cometeu aquele erro, você vai tratar de uma maneira mais branda do que você vai tratar uma pessoa reincidente, né, Elisa? E uma pessoa reincidente no erro, ela precisa de uma dose maior, né? E às vezes uma pessoa, ela tá mais abalada, mais fragilizada, ela não pode tomar uma dose muito alta, porque pode ser até que ela espane, né? Você perca o controle, ela se desoriente, ela alopre, né? Jogue tudo para cima. Então você tem que saber também se a pessoa aguenta aquela dose. Como um médico, né? Médico, às vezes, ele sabe, a pessoa precisa desse remédio, mas ela não vai aguentar. Ou ele pega o quilo, né? Quantos quilos, qual é a altura, cálculo. Faz um cálculo preciso da dose. Então você,
como líder da situação, você que está consumindo esse conteúdo, seja nas relações humanas nos negócios, seja na família, nas relações interpessoais, tenha em mente a dose das coisas, do tom que você vai colocar para as coisas que você vai falar nas relações humanas. E aí ficam algumas dicas, né? Cuidado, se você tiver irado na hora da raiva, muito provavelmente você vai errar na dose. Avalie sempre o cenário antes de responder, né? Se afasta um pouco da situação, dá um passo para trás para você ver a big picture, né? Que a gente chama, né? Ver a foto completa para você entender qual é a dose que precisa ser dada e sempre, em todos os momentos, seja intencional na dose que você vai dar. É isso aí. Família forte, sociedade forte.